Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 14 de novembro de 2022, segunda-feira. Hoje à tarde deu um terremoto e levamos um susto. A mínima de hoje foi de 11 graus e a máxima foi de 18 graus. Lá fora agora está com 15 graus, agora são 16 horas e 38 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 14 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 34 minutos. O dia durou 10 horas e 20 minutos. Sejam bem-vindos na Rotina 328, edição de sábado. Olá! Como estão vocês? Eu sou o Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. Falei sobre morte súbita no sábado, e um dos fatores principais é a pressão alta, e resolvi dar continuidade hoje, para falar mais um pouco sobre a pressão alta. Por que a pressão alta é um problema? Conhecimento básico de pressão arterial que você deve aprender. Imagine você num consultório médico em um hospital. A enfermeira enrola um cinto no seu braço, depois começa a bombear o ar, ela fica ouvindo com o estetoscópio, ela faz uma cara feia de quem não gostou, anota alguns números na sua ficha e pede para aguardar o médico. Fico aguardando o médico chegar, sentado ao lado da mesa, e fico curioso com o número que ela anotou. Será que está normal? Mas ela fez uma cara feia antes de anotar. Depois que você assistir este vídeo, aprenderá o básico sobre a sua pressão, e não ficará mais preocupado. Antes de mais nada, o que é a pressão arterial? Em poucas palavras, a pressão arterial é a força que o seu sangue se locomove através de seu corpo. O coração é responsável por bombear o sangue oxigenado para todos os tecidos e órgãos do corpo. A pressão arterial é a força que o sangue empurra contra as paredes internas dos vasos sanguíneos ou artérias. Mas, quanto mais forte for a pressão na veia, menos saudável será para o corpo. A pressão arterial não pode ultrapassar de um certo limite. Vamos supor que o seu corpo é um jardim, seus vasos sanguíneos são a mangueira para irrigar o jardim, a água seria o seu sangue. Imagine a água sob pressão alta batendo nas flores. Da mesma forma que muita pressão da água mata as plantas, muita pressão sanguínea machuca os órgãos. Como a enfermeira mede a sua pressão? Ao medir sua pressão arterial, a enfermeira medirá 2 pontos da sua pressão. O número superior é a pressão arterial máxima, que é quando o coração e os vasos sanguíneos se contraem e bombeiam sangue por todo o corpo. E o número mais baixo é a pressão arterial mais baixa, que é a pressão quando o coração e os vasos sanguíneos relaxam e o sangue retorna ao coração. Em novembro de 2017, foi atualizado a norma de pressão arterial. Foi pela primeira vez desde 2003, para menos de 120 e 80 mm de mercúrio, nos Estados Unidos. A razão para a queda do valor normal anterior é para incentivar o tratamento precoce da hipertensão. Uma pressão arterial sistólica de 120 a 129, e uma pressão arterial diastólica inferior a 80 é classificada como pressão arterial normal alta, de acordo com a nova norma, enquanto uma pressão arterial sistólica de 130 ou superior é classificada como pressão arterial alta, ou hipertensão. Por que a pressão alta é um problema?
Como encaramos este diagnóstico? A hipertensão deve ser tratado, por várias razões. A pressão alta, se não for controlada, pode danificar as artérias e aumentar o risco de acidente vascular cerebral, demência, ataque cardíaco e outras doenças cardíacas e renais. Como foi dito no sábado sobre a morte súbita. É ainda mais assustador porque muitas pessoas não sentem que têm pressão alta. A pressão alta é uma doença crônica. Também é conhecido como assassino silencioso porque nem sempre é acompanhado por sintomas visíveis. Se a pressão arterial estiver ligeiramente alta, ela deve ser tratada melhorando os hábitos do dia a dia, como reduzir a ingestão de sal, aumentar a ingestão de líquidos e praticar exercícios. Mas se sua pressão arterial estiver muito alta, por exemplo, entre 160 e 110 mm de mercúrio, ou mais acima, poderá ser necessário tratar imediatamente. Principalmente se o paciente tiver diabetes ou problemas cardíacos. E a pressão baixa é um problema. A pressão arterial demasiadamente baixa, geralmente é boa se você é jovem, saudável ou superativo. Tudo dependerá da sua saúde física. Se a pressão arterial baixa lhe dá tonturas, no mínimo, você deverá beber mais água. Ou sob orientação médica talvez precise ingerir mais sal. Se você tem pressão arterial normal, e repentinamente cai, procure urgente um cardiologista, chamamos a pressão baixa de hipotensão. A hipotensão grave também pode ser um sinal de infecção, ou desidratação grave. Qual é a frequência ideal de aferir a pressão arterial? A pressão arterial deve ser medida pelo menos uma vez por ano como parte de um exame físico. Mas isto, se a sua pressão arterial estiver normal. Pessoas com hipertensão devem aferir a sua pressão a cada 3 a 6 meses. Se você foi diagnosticado hipertenso, o ideal é possuir um medidor de pressão arterial em casa, e aferir pelo menos uma vez ao dia. O ideal seria 2 vezes ao dia, de manhã e à noite antes de dormir. E não esqueça de anotar a medição, e quando ir ao seu cardiologista mostre a anotação. Embora sejam apenas 2 números, a pressão arterial é um importante indicador de saúde. Portanto, quando você medir sua pressão arterial no hospital, verifique os números com seus próprios olhos. E na hora da consulta preste atenção nas orientações do médico. A seguir dicas para baixar a pressão arterial. Agora a médica japonesa, doutora Keiko Amano deu algumas dicas. Existem 7 mandamentos para baixar a pressão arterial. Com o avanço da idade, a pressão arterial começa a subir gradualmente. A hipertensão não tem nada a ver com isso. Com a idade as suas veias vão endurecendo, e é a hora de reduzir o sal. O primeiro mandamento para reduzir a pressão arterial é evitar sal, e o segundo é evitar o sal. Então vamos às dicas. Os 7 mandamentos para lidar com a hipertensão. Primeiro, reduzir o sal. Quando a concentração de sal no corpo aumenta, a água se acumula para diluir a concentração de sal, e consequentemente o fluxo sanguíneo aumenta e a pressão sanguínea vai aumentar. Portanto, evite o sal no máximo. O limite é de 6 gramas ao dia. Segundo, manter o peso ideal. A obesidade aumenta a pressão sanguínea. A obesidade aumenta o fluxo sanguíneo, e a pressão sanguínea, o que acaba sobrecarregando o coração. Procure manter o índice de massa corporal, o IMC, menor que 23. Terceiro, exercício leve. O exercício aeróbico aumenta a força de bombeamento do músculo cardíaco, reduz a frequência cardíaca, e dificulta o aumento da pressão arterial. Exercício recomendado: caminhada de 30 minutos. Quarto, aliviar o estresse. O estresse torna o sistema nervoso simpático dominante, e aumenta a pressão arterial. Tente aliviar o estresse da sua maneira, como arrumar um tempo para descanso e hobbies. Quinto, melhorar a quantidade e qualidade do sono. Pessoas com insônia, os nervos simpáticos ficam ativos durante o sono, e a pressão arterial tende a aumentar. O ideal de sono para repouso é de 6 até 7 horas por dia.
Sexto, moderar no consumo de álcool. O consumo excessivo ou habitual pode aumentar a pressão arterial. Para homens, limite de 500 ml de cerveja, para mulheres a metade. Sétimo, parar de fumar. A nicotina tem o efeito de aumentar a pressão arterial, e disse que fumar um cigarro faz aumentar a pressão arterial por cerca de 15 minutos. O ideal é tentar parar com a ajuda da família. A hipertensão arterial é causada pela obesidade, falta de exercício e falta de sono, incluindo a ingestão excessiva de sal. É uma doença relacionada ao estilo de vida. É melhor rever seu estilo de vida que usar medicamentos antihipertensivos. O método mais eficaz é reduzir a ingestão de sal. Comece a dieta com pouco sal, por 3 meses e ver como sua pressão arterial muda. Os 7 mandamentos também são o mesmo método para a prevenção de dislipidemia e diabetes, que são os 3 maiores causadores de arteriosclerose, junto com a hipertensão. It's not the minutes between us, it's not the days that I'm counting down until I see you. It's not the pillow that I'm holding instead of you when I'm sleeping. Well, that's not the issue. I'm just running out of ways to say I miss you. It's not the loneliness, it's not the table for one, it's not the single glass of red wine on the counter when the day's done, and it's not the lack of your laughter I'm dying to hear in person, but that's not the issue. I'm just running